Oi, gente! Sejam bem-vindos! Fala, pessoal, como é que vocês estão? Começamos finalmente um projeto que estava no nosso coração há muito tempo, saiu do papel, amor. Faz tempo, né? Está acontecendo, estamos aqui ao vivo, queremos a interação de vocês, queremos vocês, participando com a gente, mas claro que esse conteúdo vai ficar gravado e é o primeiro de muitos, amém? Amém, A eu igreja posso diz ouvir amém. um amém. E já começamos, então, dando as boas-vindas a vocês ao nosso primeiro episódio. É o nosso podcast, que foi seguidores que nos ajudaram, né, a escolher o nosso nome. O que eu tô... Ah, é aqui! Nós estamos ouvindo aqui um Eu feedback. falei, o que tá acontecendo? Um delay aqui, uma coisa? Entendi, era eu mesma. É Já verdade. comecei bem. É verdade, né? Teve os seguidores que, na verdade, que deram o nome, né? Porque, na verdade, era o que nós mais estava demorando para começar, né? Pois Nós é. ficava pensando. Tinha nomes que a gente achava legal, mas aí a gente acabava achando um que já tinha. Sim. Então, a gente pesquisou. Aparentemente, somos o primeiro com esse nome. E qual que é o nome, amor? E qual que é o nome? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tudo Ele pode! Aê! Aê! Muito bem! E o que ele pode, amor? Quem é ele? Ele pode curar? Ele pode. Ele pode libertar? Ele pode. Ele pode te desencalhar? Ele pode! Aleluia! Ele pode, tudo ele pode. Então é isso aí, galera. É isso mesmo, gente. Então, assim, estamos começando esse projeto hoje. Temos muito conteúdo legal para compartilhar com vocês. A gente colocou esse título porque é um podcast cristão, né? Sim. Nós estamos aqui, inclusive, na Igreja CVV, na Caminho Verdade e Vida, em Guarapuava. Mas queremos daqui para o mundo, que vocês compartilhem, enfim. Porque nós temos como missão na nossa vida, nós vamos apresentar um pouco mais para vocês, para quem não nos conhece, para quem nos conhece, sejam bem-vindos também. E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que nós passamos, tudo que Deus nos ensinou e qual é a nossa missão. Exatamente. E esse podcast é uma extensão disso, para mostrar que Deus é um Deus que pode tudo, pode maravilhas. Sim. A gente tem vivido isso na nossa vida dia a dia. E aí nós estamos aqui, muito felizes. E felizes com a interação de vocês, gente. Olá, ó, já temos pessoas ao vivo. Vamos dando oi aqui para nós, pessoal, para a gente vendo vocês. É isso aí, né, amor? Então, nós estamos pensando que nesse podcast nós vamos ter vários temas, né? Nós podemos ter convidados, mas nesse primeiro episódio nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa história, né? Quem Para que somos vocês nós? possam conhecer um O pouquinho. que ele fez, o que ele pode fazer nas E o nossas que ele vidas. está fazendo, O que né? ele está Que Deus é um Deus presente, é o Deus de hoje, né? Sim. Exatamente. E aí, quem já está assistindo aí, pessoal de Guarapuava, pessoal de todo o Brasil, e quem vai nos assistir, que Deus abençoe. E nos ouvir também, Nos ouvir, né? Porque é a primeira vez nós vamos estar aí nas plataformas de áudio, né? Sim. Muito legal. Então, amor, vamos lá. Hoje, sem mais delongas, né? Quem é Crícia, quem é Lucas, né? Nós vamos falar um pouquinho da nossa história, né? Sim. Quem começa? Quem começa? 2, 1, né? Olha, por incrível que pareça, as mulheres vão ficar de boca aberta que eu vou fazer, amor, mas eu quero que você comece. Tudo Uau, honra. então vamos lá. Você Olha, começar. gente, é tudo na espontaneidade, então vai ser hoje ao vivo, né? Sem Sim. ensaio, porque quem sabe faz. Eu Eu já tinha não que diria falar isso, né? Eu tinha que falar isso, tô brincando. Mas então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da nossa história, né? Tudo começou quando eu nasci, tô brincando. Mas assim, eu nasci num lar cristão, né? E a gente vai falar um pouquinho principalmente sobre o nosso relacionamento, né? Como que a gente chegou a esse ponto. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido essa história. Inclusive a última vez que nós entramos ao vivo neste canal foi no nosso casamento. Tivemos Verdade. mais de 1.700 pessoas acompanhando ao Uau. vivo. Então, né, para quem já nos segue lá no Instagram, inclusive já vamos falar no começo, amor, pro pessoal seguir. @CríciaCosmos, né? KRY, esse nome aí que vocês estão vendo, bem difícil. E o Lucas, que agora ficou Lucas Sem Gonçalves. Eu tiro Não é o sarro Lucas dele. Sem Gonçalves, é Lucas E de Não, Estevão. Lucas M. Gonçalves. Lucas E M Gonçalves. Aí Gonçalves. ficou Aí. Lucas Sem Gonçalves. Mas enfim. Mas vocês acham lá, procura Cris que vocês vão me encontrar. E a gente tem uma história muito especial aí de como Deus nos Exatamente. uniu, de como Deus fez tudo, nós estarmos aqui hoje. Sim, porque para quem não sabe, eu conheci a Crícia há muito tempo atrás, né? E a gente se reencontrou. Mas vamos lá, antes da gente chegar na parte boa do reencontro, teve algumas coisas que aconteceram, né? Que quem sabe vocês se identifiquem bastante com a nossa história e hoje possam ser edificados por ela, porque a gente quer contar a nossa história, mas também poder trazer princípios aí do que a gente descobriu ao longo dessa jornada aí da nossa história. Eu acho que esse é o principal, né, amor? A gente servir de canal de bênção. Tem um texto que Paulo ele fala assim que nós somos cartas vivas.
né? Então, essa é a maior pregação do Evangelho. Não é simplesmente irmos a um púlpito e abrirmos a Bíblia, mas nós vivemos a Bíblia, o dia a dia. Né? O Gabriel está concordando ali comigo, tô certo, né, Gabriel? Então, nós estamos realmente deixando as pessoas olharem para nós. Quando a gente permite que as pessoas vejam a nossa vida, elas não vão ver só coisas bonitas, né? Elas vão ver momentos verdadeiros, momentos bons, ruins, Sim. mas em tudo ele pode. É isso aí, né? Nossa, isso aí. ficou bom, já pegou o negócio. Então vamos lá. Então eu cresci num lar cristão, né? Eu nasci meus pais, eles se converteram logo quando eles estavam namorando. Então eu nasci nessa realidade, eu cresci. E tem muita coisa boa dentro disso, né? Então, assim, eu vou falar primeiro da parte boa disso, e aí eu vou falar também do lado que não é, eu não digo assim que seria um lado ruim, mas há uma pressão muito grande, principalmente eu acho que para os rapazes que crescem dentro da igreja, né? E aí filho de pastor, né? Então, eu cresci com essa realidade, eu sempre queria fazer a coisa certa, sempre estava nos retiros e tal. E aí, quando eu fui crescendo, eu cheguei nessa fase agora, eu já começo a ter aqueles sentimentos, né? Para namorar e tal, mas eu tinha medo de ter uma escolha errada. E eu acho que aí é a primeira coisa que eu quero passar para vocês, o medo, ele nos paralisa, né? Então, eu tinha muito medo de fazer uma escolha errada, principalmente nessa questão, porque eu sempre ouvi falar que casamento é para... Sempre. Casamento é para sempre, né? Então eu tinha muito medo de escolher. Falar, poxa vida, eu demoro 20 minutos para escolher que refrigerante que eu vou comprar no supermercado. Não mudou muito, gente, continua. Então imagina, gente, era uma pressão muito grande para mim. Então, assim, eu tinha uma questão, poxa vida, se casamento é para sempre, imagina se eu escolher errado, eu vou passar o resto da minha vida com a pessoa errada. E essa pressão, ela de certa forma, trouxe algo um pouco ruim dentro de mim, sabe? Uhum. Então, eu criei uma lista da perfeição. A pessoa, ela tinha que... É ideal ali para você. Exatamente. Então, eu criei aquela listinha, né? Se a pessoa não se enquadrasse em alguma coisa da listinha, eu já nem dava bola, né? Já nem dava barda, né? Para a pessoa. Já descartava. E, de fato, eu vivi nesse contexto. Então, eu fui falando, não, a pessoa certa vai aparecer, a pessoa certa vai aparecer. E, de fato, a pessoa certa apareceu. Tinha que ter um... Só que no momento que ela apareceu, não vamos deixar essa parte para mais para frente, né? Sim. Então esse é o início da minha história, cresci dentro da igreja, né? Nasci ali num contexto de igreja, sempre servindo louvor. E a gente já pode pegar o nosso primeiro gancho aí, né, Vida, que é sobre essa questão da pessoa certa, né? Que pressão isso, da gente pensar na pessoa certa. Como você tinha essa expectativa, atualista e tudo mais, eu uma vez recebi um entendimento, só que aí eu fui para um outro extremo. Uhum. Eu entendi que a responsabilidade que Deus... Assim como um pai, ele te dá o livre-arbítrio ali, você vai escolher, e, por exemplo, os meus pais iriam aprovar alguém que eu me relacionasse que fosse, né, que tivesse os mesmos princípios que eu, fosse uma pessoa trabalhadora e tudo mais, que essa era a minha função de escolha e Sim. que era a minha responsabilidade. E aí eu me senti que eu fui para um outro extremo, do tipo assim, e Deus vai abençoar, e eu posso escolher entre esses aí, tem vários e tal, e Deus não vai me ajudar, Deus não vai interferir, Deus não vai me direcionar, Deus não vai colocar o dedo nisso. Então, ali, a gente é muito jovem ainda, né? Adolescente, a gente ainda está descobrindo e a gente coloca essa pressão no nosso ombro de achar ou que existe uma pessoa ou que Deus não está nem aí, que Sim. você pode ir testando e descobrindo e conhecendo as pessoas. Mas Deus é um Deus que se importa com a gente. Fica o gancho aí, se você está achando que você pode ir testando. Não é bem assim, né? Exatamente. É porque a gente sabe que, de fato, todas as escolhas elas têm consequências. Então, quando se trata de relacionamento, a gente quer abrir o jogo com vocês, falar de coisas reais, né? A partir do princípio cristão, a partir da palavra de Deus, mas trazer para você uma realidade, né? Então, toda escolha tem sim uma consequência, né? Tem pessoas que elas vão ficando, daqui a pouco ela vai trazendo tanta sequela para a sua própria vida, né? E sequelas emocionais fortes, e depois ela não consegue se relacionar profundamente com uma pessoa, porque casamento é aliança, fala sobre aliança, né? E você faz aliança com uma pessoa, né? Então, continua lá a vida.
com a minha parte? Não, Isso. agora é pra você continuar contando a tua história, porque aí eu sei que você ficou com essa pressão e tudo mais, e aí... Então, vamos lá, né? Então eu continuei nessa pressão de achar que eu encontraria a pessoa correta e tal, e o tempo foi passando, né? Então eu falei, eu tenho certeza que quando eu chegar na faculdade eu encontro, naquela fase de faculdade, eu encontro alguém. Mas a faculdade era muito corrida e muita coisa. Eu falei, depois da faculdade... Aí fui para o seminário. Pastor encontra a gente no seminário. Todo mundo sabe disso, lugar né? Perfeito para o lugar pastor perfeito. Encontrar. E não encontrei, não encontrei ninguém. Tinha sempre aquela pessoa e tal. Aí eu fui fazer missão. Saí para fora para fazer missão e falei assim, não, aqui eu tenho certeza absoluta, né? Eu tinha ido mudar para outro lugar. No primeiro dia da missão, primeiro dia, o líder da missão chamou todo mundo e falou assim, aqui vocês estão para fazer missão. Ninguém vai namorar no primeiro ano. Quem namorar, volta para fazer. Eu falei, Senhor, tá me testando. Não era aqui, Deus, que o Senhor ia me dar minha esposa e me proibiram. Pois é. E aí que você também era mais velho ali da turma e tal, exatamente. Né? Eu também fui fazer... Todo mundo geralmente é mais cedo, né? E eu já tinha terminado a faculdade e tal, aí que eu fui fazer o intercâmbio. E aí, E aí, nesse período, até houve, né, quando eu voltei para o Brasil, uma pessoa que eu tive um primeiro relacionamento e tal, mas eu era bem imaturo emocionalmente. Porque eu buscava em outra pessoa alguém para me completar, sabe? E aí eu fui aprender mais para frente também que isso é uma coisa errada, né? A gente buscar em outro alguém que nos complete, né? Aquilo que falta em nós, né? Isso. Então eu estava buscando muito assim alguém que me completasse e tal, e só Deus que pode nos completar, né, Vitor? Então esse primeiro relacionamento eu exigia demais dessa pessoa e nós estávamos muito longe, muito imaturo mesmo emocionalmente falando, né? Bom, e nessa fase aí que a gente se encontrou pela primeira vez, né, Vida? Foi um pouquinho antes, na verdade. Acho que eu já acelerei um pouco o processo. Foi antes de eu sair. Né? Eu sempre tive cara de mais velha, apesar de hoje eu ter cara de novinha, né, amor? Quem diz? Você tem uma cara de quase nos 30. Então, ali eu lembro que com 13 anos, 14 anos, sempre me achava que eu era de maior e tudo mais. Então, sempre tinha meninos interessados e eu não sabia, eu ficava nessa dúvida. Deus tem alguém, Deus vai me falar, é esta pessoa? Sim. A gente não pode colocar essa pressão, né, Vida, de você viver achando que existe uma pessoa e aí vai que você casou com a pessoa errada, vai que não deu certo. Cara, sim. Deus é um Deus que honra as nossas escolhas, mas Ele se importa. Deus é um Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida e Ele tem prazer em nos direcionar, em nos mostrar, em nos dar paz, e nessa área também. Mas nesse momento eu só tinha aquela pressão do tipo, para eu viver as coisas de Deus para mim, eu vou precisar casar, eu vou precisar achar essa pessoa e essa é a minha responsabilidade. E eu me sentia bem desconfortável por ter meninos ali me mandando mensagem e tudo mais. E eu sempre também fui alguém muito à frente na igreja, né? Minha mãe é pastora também e tal. Então eu sempre estava ali ministrando louvor e cantando e tal. E eu pensava, eu acho que Deus vai adiantar aí o meu processo, vai achar alguém logo para mim. E nesse momento, eu tinha me relacionado com um filho de pastor também, né, antes, mas assim, aquele namoro cristão, né, enfim, só que aí não deu certo. Eu escolhi outros caminhos, né, fui para a faculdade e tal, nossas ideias não davam mais certo, e enfim. E eu ali na igreja e tal, e nesse momento, foi o momento que eu e o Lucas nos encontramos aí, né, que a vida o Senhor nos proporcionou nos conhecermos. Na verdade, ia ter um show aqui em Guarapuava do Thales, né, Vitor? Sim, aí foi montada uma banda. Uma banda pra gente fazer o louvor. E aí eram pessoas de várias igrejas. E dentre elas, a igreja do Lucas, o Lucas líder de louvor lá. E a gente foi ensaiar lá na Cristianismo, né, amor? Sim. Só que um pouco antes disso, você lembra que você dançava balé com minha irmã, né? Mas eu não lembro de você. Não, mas eu lembro que um dia eu cheguei no recital de balé. Gabriel, eu era obrigado a assistir os recitais de balé. Porque claro, minha né? Irmã dançava, como não? E, de repente, quando eu enxerguei a Crícia, passei a gostar de balé. Achava lindo os espetáculos. Vou querer assistir balé, tá brincando? Foi assistir Dom Quixote, né? Não entendia nada. Primeiro ato, ele lá quase dormindo, mas quando, né? Mas quando a Crícia entrou. Tá, só que não, né? Não era. Só que não, né? Só que nesse momento a gente não teve uma apresentação, né? Nós não tínhamos se apresentado. Foi nesses ensaios, né? Que a gente começou a conversar e tal.
Lucas, menino de Deus, buscava muito a Deus ali, muito crente, coisa linda. E aí a gente começou a conversar, né, vida? Fomos ficando muito amigo nessa fase. A gente ficou muito amigo, conversava muito. Na cabeça dela era muito amigo, na minha já tava. Tipo, é ela, a pessoa certa. Achei, Senhor, achei a pessoa correta. Achei essa e tal. E aí a gente foi ali conversando, acho que foi alguns meses, enfim. Sim. Inclusive, você essa semana achou uma cartinha. Achei ontem uma cartinha você do acredita? Lucas. Toda embolorada, assim. Tava toda manchadinha de 10 anos atrás. Sim. E aí ele falando pra mim, amei, que bom que começamos essa amizade, Deus, você é a resposta das minhas orações, tipo, ele já ia, né, investindo pesado. E aí a gente começou, né, ficou esse tempo conversando, amizade. Pra quem não sabe o que é escrever uma cartinha, igual escrever um e-mail, imprimir e mandar. Tipo, os adolescentes, né, hoje em dia não deve ter. Eu tenho uma caixa, gente, com um monte de cartinha. Eu acho que ninguém mais tem isso na escola, a gente trocar. Sei lá, deixa nos comentários aí quem tem. Aí denuncia a idade. Cartinha. Meu Deus. Mas enfim, só que aí não rolou, né, amor? Você se apaixonou por mim, aí teve um momento que eu percebi que o Lucas estava levando isso para esse lado, eu por medo de magoá-lo, por respeito, falei, não sinto nada por você. Foi bem uma decepção, né? Eu acho que foi tipo arrancar o band-aid, assim, sabe? Eu estava bem apaixonado, eu acho que foi a primeira, não tenho certeza, foi a primeira pessoa pela qual eu me apaixonei de verdade, assim, né? Tinha aquelas paixonites de adolescente e tal, mas... Eu tava ali com 18 anos, você com 23. 22. Eu já tinha certeza que ia ser ela que eu vou casar. Vou casar com 23 anos, tá tudo certo. E ela arranca de mim, assim, não... Olha, gente, hoje eu já me perdoei, Deus sabe todas as coisas, mas por muitas vezes eu pensei, por que eu dispensei essa preciosidade? Assim, eu vou falar pra vocês... Deus reescreve a nossa Deus história. sabe todas as coisas, né? Porque tudo Ele... Pode. E aí, vida? Aí você foi... E aí foi, na verdade, pra mim foi uma das... Assim, eu já tinha esse medo, né? Então eu criei mais um trauma. Então, pra mim, criei um trauma, uma frustração. Achei que não seria... Demorou um tempo, né? Até o Espírito Santo curar e trazer uma restauração. E eu vejo assim, eu vendo de longe ali, né? Mas foi um novo momento de Deus na tua vida. Você foi ungido pastor, você foi para as missões, né? Sim. Foi uma nova fase ali que Deus foi conduzindo. Até que você estava lá no Canadá, acabou conhecendo outra menina lá também, né? Exatamente. Então aí... Na verdade, assim, gente, quando chegou nesse momento, eu já tinha saído do Brasil, tinha voltado, morei no Brasil aqui um tempo. Aí eu recebi um convite para ir para o Canadá quando eu já estava com 30 anos de idade. Agora você pensa comigo, pastor, solteiro, com 30 anos de idade, chegou na igreja. Cara, o primeiro culto... Partidão, hein? O primeiro culto tinha a mulherada solteira. Tô brincando, menos, né? Menos. Se sentiu o galã, né? Se sentiu. Mas havia um outro tipo de pressão. Era a pressão de agora... Eu falei, agora eu tenho que escolher alguém. E aí os amigos ficavam com essa parada. Cara, você tá com 30 anos de idade. Você, né? O que falta você fazer? Só que eu não conseguia me apaixonar por ninguém. Então eu tinha aquela questão... Eu tinha minha listinha, né? E não encontrava alguém. E isso é para você que está nos ouvindo e nos vendo, que pensa assim, nossa, mas eu não consigo me apaixonar, tenho tanto tempo, né? Tenho 30, 33, exatamente. 35. E realmente isso é muito de cada um e é legal de você se identificar, porque eu já era uma pessoa que me apaixonava, esquecia, queria orar, não queria mais, não tinha essa coisa, não sabia o que era o sentimento, né? E você já viveu essa outra fase, você se guardava tanto, você tinha tanto medo de decepcionar, que você acabava tendo essa frustração. Só que aí eu me lancei. Aí quando eu cheguei nesse momento, aí tinham algumas pessoas ali, e aí o que aconteceu foi assim, alguns amigos falaram, cara, dá a chance. E eu falei, então vamos lá, né? E nesse momento uma das moças me chamou para vamos sair com o pessoal, a gente saía em galera naquela época, né, mesmo. E aí ela me chamou, vamos no cinema e tal, vamos comer um lanche e tal. E eu fui. E ela me pediu namoro. E aí eu lembro que naquele dia, assim, eu falei, Senhor, eu não sinto nada por ela, assim, sabe? Mas ela tá solteira, eu tô solteiro, 30 anos de idade, acho que é isso aí, né? E aceitei namorar com ela, mas sabe aquela coisa, assim, bem fria mesmo, né? Então não tinha muito sentimento. Eu lembro que eu namorei com ela, assim, achando, meu Deus, será que é isso? Será que é só isso mesmo que é o relacionamento, né? Não tinha conversa. Será que eu não vou viver o amor? Será que eu não vou saber o que é o frio na barriga? Exatamente. Então eu já talvez pensei, acho que essa coisa de adolescente, né, já passou.
E aí eu cheguei num momento, eu vim para o Brasil, eu lembro que minha família, né, não quis falar daquela forma, assim, nada a ver, né, mas dava para ver no olhar deles, nada a ver. E, enfim, eu já voltei para o Canadá, que eu tinha que voltar a trabalhar, bem determinada não tem nada a ver, conversei com ela numa boa e tal. E nós terminamos. E aí eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu tenho o maior sonho da minha vida é ter uma família. Porque eu acreditava, sempre falei assim, eu acredito que toda a expressão de ministrar pessoas, ela tem que começar dentro da casa da gente. Né? Então, eu não posso fazer algo fora que não é realidade dentro da minha vida, dentro da minha casa. Né? Então, eu queria ter uma esposa, queria ter filhos. Então, eu falava, pai, meu maior sonho é ser um pai. Cara, eu me senti igual Abraão naquele dia, sabe? Falei, pai, nesse dia eu falei para o Senhor, Senhor, meu maior sonho é ser um pai. Mas se é da tua vontade, tá aqui. Grávida aí, chorando aqui, ó. Não, primeira vez eu já me emocionei quando ele falou isso para mim, imagina ouvindo você falar de novo. Sim. E eu entreguei para o Senhor e falei, mas se é para casar, só para casar, eu não quero, porque naquele momento, eu com 30 anos de idade já tinha entendido que quem me completava era o Senhor. Então, eu não queria encontrar alguém agora para me completar, eu queria encontrar alguém para compartilhar essa alegria que eu já estava vivendo, essa plenitude do Senhor. Um novo tempo, né, vida? Um novo tempo. Foi um tempo de preparação de Deus para você Sim. E para você entender. Foi. E aí, você terminou com o tempo. Aí fiquei tranquilo. E aí você orou e falou isso. Fiquei Deus. de boa. Até que aí vai entrar o teu momento, né, meu amor? E eu confesso para vocês que acho que é a primeira vez que eu falo de novo desse testemunho assim nas redes sociais, abertamente, né? Porque quem me acompanhou nas redes sociais foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito pública para quem me acompanhava ali na época, mas é um assunto que eu acabei não tocando mais. E recentemente o Senhor nos chamou para contar a nossa história. Nós tivemos uma experiência numa cidade vizinha aqui em Guarapuava para ministrar casais. E Deus já tinha começado a gerar no meu coração que, como o Lucas falou, a nossa vida é uma carta aberta. E nós temos que entender que os nossos altos e baixos e as coisas que acontecem na nossa vida, porque se nós pudéssemos, né, nós queríamos que fosse tudo perfeito, que não tivesse erro, que não tivesse dificuldade, que não tivesse sofrimento, que não tivesse dor, mas a gente sabe que, né, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. Então, nesse momento, eu quero compartilhar um pouco para vocês essa parte mais doída, acho que é a parte mais séria aqui desse podcast, né? Sim. Mas, nessa época aí, com o Lucas e tal, eu acabei não sentindo nada por ele. Talvez eu já era alguém muito mais emocional, alguém muito mais buscando sentimentos. E aí, né, eu conhecia outra pessoa que estava aqui na igreja, que estava, né, enfim, ali, e eu pensava, é esse, é do jeito que ele trata, ele abre a porta, ele faz não sei o quê. Aquela coisa de menina, de criar, né, uma fantasia. E eu vejo que hoje eu criei muita coisa na minha cabeça e não consegui ver coisas que estavam ali na minha frente. E eu acabei, né, tendo esse relacionamento. Logo depois ali que o Lucas foi, eu já comecei esse relacionamento. Eu tive um tempo de namoro, um tempo de noivado. E eu acabei me casando. E eu sabia que algo não estava certo. Mas eu vejo uma menina imatura, alguém que não conversava sobre ninguém com relacionamento. Então, eu sinto que hoje nós, como igreja, precisamos conversar com casais. Sim. Precisamos conversar com jovens casais, com pessoas que estão começando um relacionamento, porque tem coisas que são sinais. E eu, que cresci uma vida ali em santidade, escolhi me guardar para o casamento, vivi aquela coisa do que eu criei na minha cabeça da família perfeita e de como ia ser tudo até os meus filhos e tal. Eu realmente vejo hoje que eu criei algo e eu acreditei naquilo e eu queria tanto. Até a minha psicóloga fala, né? Cris, às vezes a gente quer tanto que dê certo, que a gente mesmo acredita na nossa própria versão da história e a gente não consegue ver o que está ao nosso redor. E, enfim, né, para resumir a história para vocês, né? Eu acho que até é interessante isso que você falou. Eu achava, talvez tem pessoas que acham assim, talvez só eu estou vivendo isso. Né? E dentro da igreja, eu acredito que tem muita gente que passa por situações porque ela não consegue conversar, não consegue abrir. Então,
esse é das nossas maiores motivações de fazer esse podcast, é abrir conversas como essa, né? Eu tenho certeza que hoje esse é o nosso primeiro, né, onde a gente vai contar o resumo da nossa história. Sim. Mas acredito que das nossas feridas, daquilo que nós passamos, desse resumo que nós demos para vocês, ainda tem muito assunto que nós podemos conversar, que vocês vão poder mandar dúvidas e querer saber mais e interagir. Mas hoje vai ser um resumo mesmo, ainda mais porque essa parte é a parte mais dolorida da minha história e que eu estou aprendendo a contá-la agora de novo através de um testemunho, porque Deus reescreveu e me deu uma nova chance. Mas o que aconteceu foi que num dia comum, num dia ali que eu estava assim, né, estava nos meus trabalhos e tudo mais, de repente uma bomba explodiu, né? E foi criado um perfil fake que expôs traições que eu não imaginava, que eu não sabia. E aquilo foi uma grande exposição na cidade, né? Quem me acompanhava aí na época, né, ficou sabendo. E aquilo foi uma dor, uma decepção muito grande para mim. E realmente, assim, parece que todos os meus sonhos de ser feliz tinham acabado. Toda a minha expectativa de viver família, de viver... quem está me ouvindo aí, quem está, né, sabe quantas mulheres que foram abandonadas, quantas mulheres que criaram uma expectativa e tentaram lutar com todas as suas forças para que algo desse certo e, de repente, você vê que você está lutando sozinha e que você não consegue. E eu creio muito num Deus que restaura casamentos e num Deus que pode mudar a história. Por isso eu não estou aqui para contar o meu testemunho, para te incentivar, quem sabe tomar uma decisão precipitada, sem antes conversar com pessoas. Eu tomei essa decisão depois de um tempo de busca, de oração, conversei com os meus líderes, com os meus pais. Ali eu resolvi abrir o meu coração, né, para aquelas pessoas que eu podia confiar e permitir com que eles me conduzissem. Então, depois de um tempo, um processo, eu tomei a decisão de que seria a melhor opção eu terminar, né, aquele relacionamento. A gente sabe que isso é complexo, é um assunto complexo, mas é bíblico e tem ocasiões em que a Bíblia, né, nos permite tomar essa decisão e a gente não quer entrar em assuntos polêmicos, não, mas só contar uma história mesmo de como Deus é capaz, né, de nos libertar, de refazer. E hoje, né, eu consigo olhar para trás, naquele momento de maior dor, eu consigo dizer, Deus não me soltou, né? Deus não Ele não me abandonou. Em nenhum momento eu pude desfrutar daquela paz lá do meu coração. Eu olhava aquela música do Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Eu vivi aquilo, né? Eu lembro que eu fui para o mar, eu viajei com umas amigas e eu via o mar vindo e parecia que ele levava tudo pelas ondas, destruindo tudo. Eu falava, Deus, a minha vida está desse jeito hoje. Mas eu creio que a calmaria vai voltar. Amém. E uma coisa que eu acho muito interessante de compartilhar é que mesmo naquele momento eu falei, Deus, eu não vou deixar de acreditar nos teus sonhos, nos teus planos. Eu sei que o que eu vivi não é o teu plano, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Eu sei que o Senhor constituiu família. Eu sei que o Senhor sonhou com isso. Porque eu sei que muitas, né, porque depois quando eu tomei essa decisão, muitas pessoas que se decepcionam no relacionamento, aí vem com aquela fase do o amor não existe, eu nunca mais vou ser feliz, nunca mais vai dar certo. E às vezes até culpam Deus por aquilo que está acontecendo. E eu quero dizer para você, se você entregou tua vida nas mãos de Deus, creia que Ele pode te dar uma nova chance. Ele pode, tudo Ele pode fazer. É verdade. E eu, né, resolvi fazer isso. E eu me lembro que eu tomei a decisão ali, eu fiquei um tempo fora das redes sociais, apesar da exposição ter sido muito grande. Então, hoje eu falo, eu não tive o controle daquilo, né? Simplesmente, ali eu já estava muito conhecida, né? A nossa cidade é uma cidade pequena, mas todo mundo se conhece, então a proporção foi muito alta. E eu me vi ali naquele momento terrível, mas ao mesmo tempo eu falava, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor vai cuidar disso, vai cuidar do meu coração. E aí, depois de um tempo, eu resolvi voltar. Eu até fiz um vídeo que ainda tem no meu Instagram, lá para trás, 15 minutos, falando sobre a decisão. E Deus me deu muita sabedoria. Aquilo serviu como testemunho para muitas mulheres que, né, se sentiram, enfim, se identificaram. E depois daquilo, eu comecei a ver Deus me restaurando por completo, né? E aí eu comecei a viver um novo momento de Deus, de um relacionamento com Ele. Eu falei, Senhor, eu nunca vivi a minha identidade contigo, de entender quem eu sou, porque no momento que tudo aconteceu, eu me senti a mulher mais feia, mais horrível, mais... parecia que eu não tinha valor nenhum, pela falta de respeito que eu recebi. Mas Deus mostrou para mim
que Ele era o meu pai, Amém. que Ele me amava. Amém. E Ele me mostrou que eu merecia e que eu não merecia aquilo. E aí eu comecei o processo, eu fui sim para terapia, né? Busquei psicólogos, por isso que eu falo para vocês, em cada área da nossa vida, o espiritual, nós cuidamos das coisas espirituais, nós buscamos em Deus e Deus traz, né, para a existência aquilo que está ali pronto para nós recebermos, né? Então, muita oração, muita busca. E Deus foi trabalhandinho no meu coração. E aí foram passando meses. Sim. E é tão interessante que, através deste processo que aconteceu com a Crícia, que aconteceu com você na vida, foi que eu te reencontrei. Sim. Então, passaram-se 8 anos. Depois de 8 anos que a gente tinha se afastado, tivemos várias, né, experiências de vida, eu fui fazer missão, fui fazer algumas coisas, você fez outras. E aí, através desse vídeo que a Crícia postou, ele teve um boom tão grande, né, no Instagram. É porque a gente se seguia nas redes sociais, mas nunca aparecia, né? Quem mexe aí com as redes sabe que a partir do momento que você interage com a pessoa, ela aparece mais. Por isso, Sim. interage com a gente. Mas se você não interage, nunca mais vê. Eu nunca mais tinha visto nada do Lucas, nem ele meu, né? E aquele vídeo apareceu praticamente para todo mundo que me seguia, Sim, né? porque ele teve uma explosão, né? E aí eu assisti o vídeo, eu falei, nossa, a menina bonita do balé, né? A moça que cantava comigo, chorando, né? Então eu vejo o vídeo dela se emocionando, chorando, um vídeo um pouco mais longo, e eu cliquei para assistir. Eu assisti o vídeo e comecei a chorar. E me emocionei com a história. E, de fato, eu falei, eu vou orar por você. E foi isso que eu mandei para ela. Eu mandei uma mensagem simples para ela. Eu mandei uma mensagem assim, olha, estou orando por você, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente a mensagem. Mas uma mensagem como muitas pessoas mandaram, né? Estou orando por você. Eu recebia cerca de 600 directs por dia. Imagina. Foi algo assim... E aí eu mandei essa mensagem para ela. E nesse tempo, Deus estava trabalhando isso no meu coração. Eu estava nesse processo onde eu estou bem com Deus, né? Agora, se o Senhor quer que eu fique solteiro, eu vou ficar solteiro. E eu estava nesse processo, mas mandei essa mensagem para ela. Gente, sério mesmo, não tinha nenhuma intenção nesse momento. Foram meses antes, nesse né? momento, não. E eu mandei essa mensagem para ela e passou. Daí o que acontece é que passou-se alguns meses e eu lembro que eu entrei em um período com Deus que eu comecei a orar e falar, Senhor, eu quero me casar. Eu quero me casar. Daí, no dia 10, eu contei essa história no domingo agora, né? Na igreja. Dia 10 de setembro de 2020, eu dobro o meu joelho do lado da minha cama, chego em casa, dobrei meu joelho e comecei a orar. E eu lembro que a minha oração foi muito simples. Eu falei, Senhor, eu creio, tudo aquilo que eu falei, eu creio que o Senhor é o Deus de família, eu creio que o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz sonhos e tal, e tal, e tal. Comecei a orar. E eu lembro que o Espírito Santo, no meio da oração, só falou para mim assim, pede. Aí eu, pede o quê, né? Aí Deus falou, pede o que você quer. E aí eu comecei a orar e o Espírito Santo me trouxe à memória a minha listinha lá do tempo de adolescência. E aí, naquilo que parecia tão irreal, sabe, para mim, eu fui tão exigente há tanto tempo, fiquei solteiro até agora. Até agora não achei, agora o senhor E aí o Espírito Santo fala, pede, ué? E eu comecei a pedir. Só que enquanto eu comecei a orar a minha listinha de pessoa ideal, quem me vinha na cabeça? A Crícia. Enquanto eu ia orando, os traços até assim, físicos, personalidade, tudo, quem me vinha à cabeça? A Crícia. E no momento, uma convicção no meu coração começou a se formar. Eu vou casar com essa mulher. Eu vou casar com essa mulher. Dia 10 de setembro de 2020, eu criei tanta convicção, eu vou casar com essa mulher. Mas na mesma hora eu falei para a igreja, né? Falei, domingo, o né? Espírito, Você trouxe a mensagem, no domingo agora. usou esse testemunho. O espírito de dúvida também entrou. Ih, capaz, ela não te quis lá atrás, 8 anos atrás, ela não quis nada com você. O que você acha que ela vai querer agora? E aí o que acontece é que eu entrei numa luta ali, né? Na minha cabeça, né? Que voz que eu vou ouvir? E aí eu lembro que eu saí decidido, eu vou casar com essa mulher. E eu levantei, fui dormir, passou 2 dias. Dia 12 de setembro, eu não mandei outra mensagem, ela me respondeu. Oi. Dia 12 de setembro, eu cheguei em casa do grupo de jovens, eu tinha ido, né, para os jovens, cheguei em casa no sábado, sentei no sofá, estava cansado, só pim, celular ali. Oi, quando eu olhei a Crícia, minha perna tremeu, a mão suou, aquela sensação de paixão mesmo, sabe? Aí eu rapidinho já até arrumo o cabelo, oi.
E a gente ficou mas pra gente chegar aí, né, conversando. nesse momento, então o Lucas tinha me mandado essa mensagem lá atrás. E, na verdade, uns dias depois, até a Carol, né, que trabalha com a gente, que é, né, uma das minhas melhores amigas, assim, ela, nessa fase aí difícil pra mim, ela foi uma... Nossa, meu Deus, Deus coloca realmente pessoas extraordinárias, assim, né? Ele nunca nos deixa sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele levanta pessoas, enfim, ela foi parte desse testemunho. E ela abriu algumas mensagens. E ela abriu a do Lucas e leu para mim. Eu lembro que ela me ajudava a tentar ver tudo que estava, né, as pessoas, porque realmente eu recebi muito apoio. As pessoas queriam muito, né, estar do meu lado. Foi uma fase assim, que teve muita exposição, mas que também, para o lado positivo, eu sei que Deus levantou muitas pessoas para orarem por mim, enfim. E aí ela leu a mensagem do Lucas e falou, nossa, amiga, você tem que responder ele e tal, e depois... Mas aí foi lendo outras mensagens e eu lembro que numa hora eu só pensei, falei assim, nossa, onde é que tá, né, o Lucas? Meu Deus do céu. E pensei assim, poxa, se lá atrás eu tivesse tomado outra escolha, outra decisão, né? Passou isso, assim, na minha cabeça. Mas ali, no momento e tal, passaram meses, gente, meses. Aí um belo dia eu estava lá em Navegante, Santa Catarina. Eu lembro que nós sentamos numa mesa, pastor Silvio, né, pastor sênior aqui da ICVV, a pastora Estela, a esposa dele, meu pai, minha mãe e eu. E aí ele falou assim, e aí, Cristian? E aí, como é que você tá, né? Como é que é agora? Quem conhece que é o pastor Silvio já imagina me falando. E aí, minha filha, o que você vai fazer, né? Vai ficar aí agora? O que você tá querendo? E aí eu falei, pastor, tamo aí, né? Aí ele falou assim, o que você quer pra tua vida hoje? O que você quer? Que foi o que o Espírito Santo falou pra você, né? E ele usou ali o profeta. O que você quer? E eu falei, pastor, posso te falar bem a verdade? E aí, gente, agora vocês prestem atenção Olha aí. na exigência básica que a pessoa fez. Eu peguei e falei assim, pastor, eu quero alguém mais que eu. Eu quero um cara mais crente que eu. Eu quero um cara crente. Eu falei, eu quero um cara de Deus. Eu quero alguém que saiba qual é a responsabilidade de você estar ali na frente ministrando, de você ser um testemunho vivo para as pessoas e de você querer ser isso, de você querer pagar o preço, de ter uma vida em santidade, uma vida que você se preocupa com o teu testemunho, uma vida de alguém que sabe o que é valorizar, estar na igreja, sacrificar o tempo livre para estar ali servindo, para estar ali cuidando de pessoas. E eu comecei a descrever. Eu falei, pastor, eu quero alguém assim, eu quero alguém assado, não sei o que. Aí eu comecei a exigir demais. Eu falei assim, sabe o que eu queria mesmo, pastor? Eu queria alguém que falasse inglês. Eu nem falo inglês, eu falei pra ele, mas eu quero alguém que fale inglês. Sabe o que eu queria? Eu queria alguém viajado, alguém com experiência, que conhecesse outros países, sabe? Tivesse cultura, assunto, papo, uma pessoa inteligente, sabe? E eu Tivesse tava o que lá conversar. no Canadá chorando, Senhor não me me nota, vê. me nota. E a gente conversando, não sei o quê. E aí eu falei assim, não, pastor, sabe o que eu quero mesmo? Eu não sei, gente, o que aconteceu com essa menina aqui. Porque eu falei assim, não, se agora é para eu casar, mas eu vou falar bem o que eu quero. Eu falei, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria um pastor. Falei pra ele. E do meu outro lado eu tô lá, Senhor, eu sou um pastor. Calhado até agora. Calhado, e eu falei assim, eu quero um pastor. E eu não quero que ele tenha sido casado. A Eu pessoa. nunca fui casado. Que não tenha filhos e tudo mais, que esteja esperando no Senhor. Eu falei pra ele. Só que aí eu lembro que eu terminei a oração, aí veio a dúvida, né? Aí o Espírito... Eu falei, mas pastor, imagina, pra esse homem, né, ele tem que ser mais velho que eu também, eu não quero alguém mais novo. Falei, né? Aí, exigência, pus tudo que eu queria. Aí eu falei assim, mas pra esse homem, né, pra ele ser, na verdade, não foi tanto de idade. Eu falei assim, pra ele ser tudo isso já, pastor, total viajado lá, ele tem que ter uns 30 pra cima. Eu falei, mas qual a chance desse homem estar solteiro até hoje? Porque ele já tá casado. Ou se não, ele ainda não chegou lá, vou ter que esperar uns 5 anos, que já deve ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, ainda deve estar fazendo seminário. Pastor. Vou ter que esperar, não sei o quê. Aí eu falei, eu acho que essa pessoa não existe. E eu lembro que o pastor Silvio falou assim, uma coisa que é um princípio hoje na minha vida. Olha aí. Se Deus colocou no teu coração, se Deus colocou um sonho, você falou isso, né, nesse domingo. Se Deus colocou no teu coração é porque existe. Deus não gera sonhos se ele não pode realizar. Então, se tá no teu coração, existe. E ele falou assim, isso, me arrepia até hoje, porque eu lembro que meus pais, minha mãe se lembra muito dessa frase, porque depois que tudo aconteceu, minha mãe falou assim, lembra que o pastor falou assim, Deus pode girar o mundo inteiro e fazer vocês se encontrarem. Uau. E Bom, eu volta lembro ali que só um pouquinho na frase, vamos marcar bem essa frase. Se Deus gerou é porque existe. Se Deus gerou algo no seu coração,
É porque existe. É que existe, né? E ele pode ir ao mundo inteiro para fazer isso acontecer, para vocês se encontrarem. Glória a Deus Deus, pode te desencalhar. Ele pode. E aí, Tudo ele pode. ele falou isso, ele falou assim, ele falou assim, você já errou uma vez, você não vai me errar de novo. Ele falou, você vai esperar essa pessoa, Cris, você colocou aqui, você não te permite, não te permito errar de novo. Você não vai dar chance se não for esse aí, esse que você tá pedindo. É esse que você tem que esperar. E aí eu falei, então tá bom. E eu lembro que aquilo trouxe um descanso pro meu coração, uma paz, assim, uma segurança. Só que isso, amor, deve ter sido umas 2, 3 semanas, assim, antes de eu te responder a mensagem. Ou mais, eu acho. Talvez um mês, mais ou menos. Mas, enfim, aí eu lembro que eu descansei meu coração. Aí eu lembro até que na semana eu vi a Carol. Eu falei assim, nossa, amiga, mas eu tava pensando, né, essa pessoa não deve ser aqui de Guarapuava, não deve estar aqui em Guarapuava. Só que aí eu fiz um comentário com ela. Eu falei assim, mas eu queria tanto que fosse alguém que conhecesse Guarapuava. Porque eu amo essa cidade. Eu amo morar aqui, eu amo a minha família, eu amo todo mundo. E mesmo que Deus me leve para fora, eu queria que fosse alguém que conhecesse a nossa cultura, o nosso povo, a nossa gente, conhecesse as cerejeiras do lago que nós tiramos foto hoje. Eu queria isso. Eu falei para ela, falei assim, mas eu tava pensando, tipo, a galera que estudou com a gente, que foi embora e voltou e tal. Tipo, não tem ninguém que seja assim, né? Mas sei lá, enfim, era uma das coisas que eu queria também. Quando eu contando pra Carol sobre a palavra, né? E fiquei com isso na cabeça. E para quem não sabe, apesar de eu não ter nascido em Guarapuava, eu sempre me considerei guarapuavano. Morou em Maringá, né? Passou uns anos lá e na adolescência veio para Guarapuava e os pais dele estão aqui, a família dele está toda aqui, então guarapuavano de coração. Me pergunto de onde você fala Guarapuava. Sim. Toda a vida. E aí aconteceu que passou algumas semanas. Eu estava olhando daí os meus directs ali, vendo, e tinha muita mensagem e tal. Eu estava um sábado à noite em casa, de boa, assim. E aí eu falei, vou olhar aqui quem tá conversando comigo. E claro, né, eu já estava solteira há um tempo, tinha meninos mandando mensagem e tudo mais, e eu já estava com a lista na cabeça. Eu já falava, não vou nem responder. Aí eu conversava com amigas, conversava com outras pessoas, interagia com as seguidoras, até que eu olhei ali. Lucas Estevão Marques Gonçalves. Olha. Era Estevão Lucas, né, quando você me mandou, agora que você mudou o arroba. E aí... Por sugestão dela. Porque a gente chama ele de Lucas, aí as pessoas começaram a chamar ele de Estevão. Eu falei, amor... A esposa da gente, ela nos Estevão, ajuda tem um outro influencer lá, que é Lucas Estevão, que chama ele de Estevão. Você é o Lucas. Aí, beleza. Aí peguei, olhei ali e falei, nossa, o que será que ele tá fazendo? Bem, né? Aí peguei, entrei no perfil no Instagram dele. Gente, ele tava apavorando. Tava com umas fotos lá no gelo, no Canadá, uns lugares bonitos, não sei o quê. Comecei a olhar e falei, nossa. Aí tava lá, pastor, né? Aí comecei a ver ele ministrando lá, a moçadinha ali, os jovens. Aí eu, nossa, em inglês ainda, não entendi nada, mas achei... E falei, nossa, que o Lucas, ele era gente bem magricelinho, assim, na adolescência. Eu era tipo um pedestal, era magro, igual um palito. Aí eu falei, nossa, ele tá bonito. Deu uma engordadinha. Deu uma encorpada, né, amor? E o sorriso sempre lindo. Aí olhei, mas apaixonada também, né? Ali na hora, assim, o coração já... Não sei o que aconteceu. E eu achei que eu nunca mais ia sentir isso. Eu lembro que eu ouvia músicas assim, né, tipo, seculares e tal. E tem aquela lá do Ainda Bem Que Chegou, que ela fala, né, fazia tempo que eu não sentia o meu peito bater daquele jeito, de levantar a camiseta, né, ela fala isso. E eu lembro que uma vez eu ouvi essa música e falei, nossa, eu nem sei se eu já senti isso na vida de verdade, será que algum dia eu vou sentir de novo? E de repente começou quando você vai falar com a pessoa com a mão meio suada, assim, né? E aí eu abri o direct, aí tinha aquela mensagem dele lá de, sei lá, meses atrás de judiação, não tinha nem respondido, eu falei, oi! Nossa, agora que eu vi, falei assim, agora que eu vi que eu esqueci de te responder. Mas não deu um segundo digitando, oi. E aí a gente começou a conversar, né, vida? E nunca mais parou. Dia 12 de setembro de 2020. E o mais louco é que a gente começou a conversar e foi assim, eu vi que ele tava meio cabreiro, assim, né? Porque ele ficava, tipo, vai que ela me quebra o coração novamente. Vai que ela me decepciona mais uma vez, né, amor? Sim. Tinha ali Acho que foi, vou ser bem sincero, acho que foi mais ali no primeiro, segundo dia. Sim. De conversa. Depois eu já tava
quase dizendo eu te amo. Bom, vai dar 5 horas de podcast pra gente contar a história inteira, né? Sim. Vamos tentar agora Resumir um pouco. resumir o que aconteceu depois, Então, até onde estamos hoje. Exatamente. Então, as nossas conversas, a gente começou a conversar no segundo dia ali. No primeiro dia, ela falou: vamos conversar por WhatsApp, me passa teu WhatsApp. Eu falei: meu Gente, mas no outro Deus dia, eu conversei do com ele céu. sábado à noite, domingo de manhã. Eu fui correndo cedo na cama da minha mãe. O meu irmão, lembra que o meu irmão me expôs na frente de todo mundo contando essa história lá, quando ela estava Sim, começandinha. depois ele contou, é verdade. Eu, mãe, você lembra do Lucas? Aí a minha mãe, qual Lucas? Eu falei, o filho da pastora Rosa, mãe, olha aqui. E comecei a mostrar o Instagram e tal. E aí minha mãe, sonho da minha mãe, né? Eu casar com um pastor, tal. A minha mãe já, opa, esse é uma boa partida. É isso aí, sogra. Tamo junto. Tamo junto, é nóis, né? E aí foi. E eu lembro que daí na segunda-feira já eu cheguei pro pastor Silvio e falei, pastor, olha esse cara aqui, lembra da lista? Aí eu falei, ó, ele. Aí o pastor falou, meu Deus, minha filha. Então, aí eu lembro que eu falei pra ele assim, ai, pastor, mas será que é o tempo, né? A gente tem isso também. Será que é o tempo? Será que é agora? Será que, né, não tem coisa que dá pra Deus tratar na minha vida e tal? Aí ele falou assim, tem alguma coisa que te prenda? Não tá tudo certo? Você já não resolveu tudo a tua vida? Já não tá ok? Falei, tá, pastor, já faz tempo, tá tudo certo, tudo ok, tô bem, tô firme, forte, confiando no Senhor. Ele, tem alguma coisa que impeça esse menino? Tem alguma coisa que ele tem que consertar? Eu falei, não. Ele falou, deve estar querendo casar também, né? Já deve ter mais de 30, eu não lembrava a tua idade certinho. Aí ele pegou e falou assim, então vai, minha filha, vai Olha ser aí. feliz. Por isso que eu gosto do pastor Silvio. Isso aí. Então vai, né? Vai ser feliz, vai viver esse momento e tal. E aí, naquela semana, foi uma semana de vigília da ICVV, lembra? Eu lembro e falei, meu Deus, que mulher de Deus, né? Porque eu sempre falei, Senhor, eu quero uma mulher de Deus. Ela ia todo dia pra vigília, chegava da vigília e ia conversar comigo. No Canadá, 4 horas de diferença. Teve um dia que eu fiquei até 6 horas da manhã a gente conversando com ele, porque eu cheguei da vigília à tarde. Literalmente o sol nascer junto. E nós fomos assim, 3 meses conversando, né? Mas assim, Mas não demorou 2 semanas, acho que, pra você falar que me amava. Já estava ali apaixonado já. Mas Deus foi muito, muito claro, assim, com a gente também, né? Eu tava orando uma manhã ali, e eu lembro que eu tava ouvindo a Bíblia, e aí tava falando sobre Josué e Caleb, quando eles vão espiar a Terra Prometida, né? Sim. E que eles vão ali, os 10 espias, enfim. E aí o restante volta falando, né? Que tem gigante, que tem não sei o quê, que não vão conseguir, lá. E eles olham e falam, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra abençoada, a gente vai conseguir e tal. Tem realmente desafios. E aí eu me lembro que Deus falou no meu coração, assim, eu tava meio dormindo, assim, eu senti o Espírito Santo falando, tem a ótica de Josué e Caleb. E eu falei, tem a ótica de Josué e Caleb. O senhor tá falando que o Lucas é minha terra prometida, Deus? É isso que o senhor tá querendo me dizer? Mas é que a gente sabia que teríamos muitos desafios, porque a nossa história teve muito desafio, né, vida? Sim, mas vai ficar nos outros episódios também. Não vai dar pra contar tudo hoje. Não. Mas aí, à noite, o pastor falou sobre isso. Não sei se foi o pastor, se foi algum dos pastores que ministrou algo sobre isso na vigília. Aí, à noite, faceirinha, cheguei em casa, fui conversar com ele. O que você falou? E aí eu lembro que eu estava estudando exatamente o mesmo texto, a gente tinha trabalhado com jovens esse texto, e eu cheguei e falei, amor, você sabe, hoje eu estava pensando nesse texto aqui, quando eu falei para ela... Não era amor ainda, você não chamava, né, É amor? verdade. O que eu tô tão acostumado a falar? Eu falei, olha, Cris, eu estava estudando esse texto aqui, quando eu falei, eu lembro que ela ficou assim, eu não acredito. Então, foram várias confirmações. Eu acho que é uma coisa legal que a gente pode... pegar aqui da nossa história, né, para você que talvez ainda está nessa fase de buscar quem que vai ser a pessoa com quem eu vou me relacionar, buscar essas confirmações do Senhor também, né? Se você já está aí com alguém no teu radar, né? Então... Mas não aquela confirmação do tipo, ai, Senhor, se ele olhar para o lado, se ele olhar para a direita se ele olhar para a esquerda, não é. Não, Deus é claro, né? E o Senhor traz paz no coração, que é a principal, porque às vezes o adolescente ainda não consegue entender e às vezes coloca ali coisas disso, tipo, se ele vir hoje de rosa, ele é a pessoa para mim, se ele vir de preto, não é. Mas assim, não é isso que você tem que colocar, é você entender no teu coração que você está em paz, está descansado. Não tem aquele medo, aquela insegurança, porque a gente não é... Nenhum momento a gente tinha medo, na verdade a gente tinha aquela parte da carne do tipo, será que estamos indo rápido demais? Porque a minha vontade é falar, eu te amo, vamos casar hoje. Exatamente. Mas eu acho até interessante isso, se a gente fosse colocar um nome nesse podcast de hoje, a gente podia chamar A Pessoa Certa, né? Porque eu fico com a pergunta, amor, existe a pessoa certa? Existe a pessoa certa. Eu acho que existe a pessoa certa para você, sabe?
Como assim, Lucas? Como assim, pastor? Eu acredito assim que não que exista uma pessoa, mas existe aquela pessoa que você vai colocar diante de Deus, sabe? Características diante de Deus, né, vida? Então assim, olha... Principalmente caráter, né? Exatamente. Porque às vezes você fica ali naquela do, será que é essa pessoa? Mas não é muito difícil de você identificar aquilo que você espera para você. Claro que todos nós temos defeitos, né? E a gente tem que aprender a conviver com eles. O amor e o Lucas supera, vamos falar muito né? sobre essas coisas também. Porque ele é estabanado, eu também, a gente esquece as coisas. E tem que ter muita paciência, né? Se a pessoa... Então você vai ver também isso, da personalidade e tudo mais, né? O Cláudio Duarte traz tanta coisa legal sobre isso, de você adaptar o seu jeito, né? Porque você teve uma criação, a pessoa tem outra. Mas tem coisa, gente, que é crucial. Exatamente. Tem coisa que você já sente ali, se você tem paz naquilo ou não tem. É isso que eu não soube discernir lá atrás. Porque beleza passa, né? E uma coisa que eu aprendi uma vez com um amigo meu é que quando você está com a pessoa, isso que é legal também, a fidelidade, ela gera um efeito químico. Aí, se algum professor de química estiver nos assistindo, pode confirmar isso aí, que você vai achando a pessoa cada vez mais bonita, sabe? E o oposto também acontece, quando você vai ficando com muitas pessoas, você vai se apegando a vícios como a pornografia, que também nós vamos poder falar de assuntos um pouco mais... assim, diversos, né? Você vai vendo que isso também vai gerando no teu cérebro algumas questões que vão gerando aí dificuldade de você se relacionar com uma pessoa só, de você ter fidelidade, né? E independente de quantos anos passe, eu sempre vou achar a Cris a mulher mais linda do mundo, né? Então, ela é a pessoa... Mas, na verdade, não criem tanta expectativa, gente, porque hoje a gente fez sessão de fotos à tarde, eu tô toda produzida, eu tô com, amei, que então semana que vem a Cristian de verdade ela vem no podcast. Hoje é só o dublê. Eu acho que nós podemos, a partir do próximo podcast, contar o que aconteceu a partir desse ponto, né? Quem sabe nós fazemos em 2 momentos aí esse podcast, para não ficar tão grande, né, meu amor? O que você acha? Eu acho que é uma boa. É uma boa ideia. A gente, né, tem muita coisa que porque aconteceu. O Lucas estava no Canadá, eu no Brasil. Como Lucas, foi esse encontro? Vamos fazer os próximos capítulos. Vamos... Como foi esse encontro? Quanto tempo demorou? As pessoas só viram o vídeo da chegada, mas o que aconteceu no processo, meio do tempo, né? Nós passamos aí... Foi um processo difícil, né, vida? Do nosso 1 ano e pouquinho antes de casar. Sim. O 1 ano foi a distância. Quase 1 ano de distância, é Como é que Deus fez tudo isso? E aí, Maria Helena? Quem é Maria Helena? Tem muita coisa para contar. Gente, mas eu acredito que é isso aí, né? E o que vocês digam para nós o que vocês acharam do primeiro episódio do nosso Pode, Tudo Ele Pode, né? Ele tudo pode, ele tudo pode. Ele pode. Exatamente. E nós vamos ter muitos temas legais aí para conversar com vocês, e hoje nós decidimos compartilhar um pouquinho de quem nós somos como casal, né? Quem é Lucas, quem é Crícia. E é isso aí, né, meu amor? É isso aí, pessoal. Queremos... Então, a gente vai abrir provavelmente uma caixinha de perguntas lá no nosso Insta e tudo mais, né? Para vocês poderem interagir com a gente também, falar o que vocês querem saber. E a gente vai desenrolar aí no próximo podcast, então, essa segunda parte da nossa história. Porque a espera não foi fácil, né, vida? Tem a parte da espera, né? Então, vamos falar aí com vocês sobre muitos outros temas legais. E espero encontrá-los aqui no canal, né? Eu já estava vendo aqui. Ele pode. Existem pessoas lá, já que mandaram, já não estão... perderei nenhum episódio. Eu nunca canso de ouvir a história linda de vocês. Que legal. Ai, que legal, gente. Estamos felizes aí de vocês que estão interagindo com a gente ao vivo aqui no YouTube. E mande para outras pessoas aí, né? Envie esse podcast aí que vai ficar gravado, né? Sim. No canal da Crícia. E posteriormente vai estar em todas as plataformas de áudio. Uau! É isso aí, né? Obrigada, galerinha. Como é que você queria falar? Valeu, galerinha do YouTube. A Crícia não queria que eu falasse isso desde o começo. Até porque não estaremos só no YouTube, né, gente? Você pode estar ouvindo por outra plataforma nesse exato momento. Me desculpe por isso, mas ele tinha que realizar esse sonho hoje. Foi muito legal, amor. Gostou de participar? Adorei. Eu também gostei. Tô empolgada. Vai ser bom, né, massa. gente? Saiu do papel. Exatamente. E também ignorem as nossas falhas e erros e nós teremos mais... Né? Agradecimento, cada episódio nós vamos melhorar. Com agradecimento especial aqui ao Gabriel, né? Exatamente.
aqui da Rádio Bicurim, Exatamente. desse CVV aqui, que, né, abraçou esse projeto com a gente, foi atrás aí de tudo e conseguiu a nossa parceria crucial de tudo que vocês estão vendo, equipamentos aqui, o que vocês não estão vendo, que está por detrás das câmeras, fazendo todo esse esquema aqui funcionar, que é o DJ Juninho Bill. Uau! Tinha que até por aí, DJ Bobo no final aí. DJ Juninho Bill. Apareceu. Isso, estamos aí com toda a essa estrutura produção aí pra gente. Inclusive, muito você obrigado. quer ter seu podcast, você pode entrar em contato com ele. Porque eu soube que ele atendeu hoje em dia até em São Paulo. Então, ele dá um jeito de levar até você. Exatamente. Então, pessoas aí de todo o Brasil e até de fora, né? Se tiver alguém nos escutando aí de fora do Brasil. É só pagar a passagem, partiu. É isso aí, galera. Então, um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E se vemos na próxima. E nos ouvimos. Tchau, tchau. Beijo, Deus abençoe.